O que há de verdade na história é de que o São Paulo pode contratar um meia revelado no Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te contar também tudo o que você precisa saber sobre o novo reforço do São Paulo. Martial, ex-jogador da seleção francesa, está desempregado, caberia no seu clube do coração. E o São Paulo definiu preço para negociar a Arboleda. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças. Agora sim. O Anderson Gajo. São Paulo vai trazer meia de criação, Nicola. Anderson, não é a prioridade absoluta do São Paulo, não, tá? Só para contextualizar, durante a semana, vocês me perguntaram em live se o Alanzinho, meia revelado no Palmeiras, camisa 10 da base, pode ser contratado. O Alanzinho tá livre no mercado, 26 anos de idade, até parece ser. Ele tem, na teoria, todas as características que o São Paulo busca. O São Paulo não quer jogadores veteranos, 26 anos. Não quer gastar para comprar jogador, o Alan tá livre no mercado. E salário baixo, no Moreirense ele não devia ganhar mais do que 15 mil euros por mês. Mas o São Paulo descartou a possibilidade de contratação. Um dirigente importante lá da Barra Funda me disse que esse nome não é alvo, tá? O Ganso foi alvo de um debate interno. O São Paulo conversou sobre a possibilidade de contratar o Ganso, mas os 37 anos de idade e os 700 mil reais por mês o fizeram desistir da negociação, tá bom? Dando certo, vai vir um quarto reforço ou para por aí mesmo? Bom, o Vitor Sá tá fechado, tá? 3 anos e meio de contrato. O Domingos Duarte ainda não tá fechado, tá? Foi o primeiro a contar que interessava. Ontem muita gente cravando, e mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo. A pessoa falou: Nicola, sem dinheiro é sempre muito mais difícil. Ainda não temos acordo, embora exista uma expectativa alta, tá? Sobre o Newton, deixa eu tentar dar uma atualizada agora. Olha, eu aqui de novo, chamo esse cara quase todo dia. Rapidinho. Para perguntar. Newton tá perto? Vamos ver se a gente consegue alguma atualização. O Newton é o volante do Botafogo, que pode ser trocado em definitivo pelo Ferrarese, tá? O Moisés Lima perguntando o que aconteceu com o Domingos Duarte. Assim que essa pessoa do São Paulo respondeu, também já emplaco a pergunta, mas ontem o que eu tinha ouvido falar é que não estava fácil por causa da concorrência. Vou até ler o que a pessoa disse ontem, quer ver? Ó? Passando para saber se é verdade que o Domingos Duarte está perto. Não é verdade, Nicola. Eu falei, é longe, está difícil. Tudo é difícil sem dinheiro, mas estamos tentando, tá? Essa foi uma troca de mensagens de ontem. E a verdade é que o Domingos Duarte, que foi titular absoluto da terceira defesa menos vazada do Campeonato Espanhol, tem mercado, né? Ele tem possibilidades também de continuar no futebol europeu, foi alvo do Botafogo, enfim. Mas assim que tiver alguma... Vamos ver se essa pessoa aqui nos coloca a par de tudo que tá rolando, tá bom? Silmar Lima, boa noite, Nicola, domingo. E o Newton fechou com o São Paulo. Ó, a minha fonte do São Paulo já visualizou, tá? Te pergunto, porque tem gente gravando o acordo. Vamos ver se a gente consegue alguma atualização para vocês. Sei que tá chegando agora, estava conversando por telefone no início da live com o André Cury, assim, daqui a pouquinho eu já dou uma breve resumida sobre tudo que ele falou. William Fernando Nepomuceno. Nicola, vários setoristas do São Paulo estão falando de um meio argentino que está na mira do São Paulo. Você está sabendo de alguma coisa? Ó, deixa eu aproveitar a pergunta do William para responder o que... Ó, vamos lá. Ao vivo, tá? Mandei mensagem às 20h30 para uma fonte, rapidinho para te perguntar, Newton tá perto? Te pergunto porque já tem gente cravando. Não tem acordo nenhum ainda. Boa. Última coisa. Esse tal meia argentino com quem o São Paulo supostamente negocia, isso é real ou invenção? Deixa eu ver o que conseguimos. Então, ó, a primeira informação da noite sobre o São Paulo é de que ainda não tem acordo pelo Newton. Há uma negociação em andamento, mas nada fechado, tá bom? Ó, chegou mais uma resposta do São Paulo. Pergunta de agora há pouco, do William Fernando Nepomuceno. Nicola, estão falando de um meia argentino que está na mira do São Paulo. Você está sabendo de alguma coisa? Eu não vou identificar a fonte, o que eu posso contar é que é a fonte fundamental no departamento de futebol de São Paulo, lá na Barra Funda, tá? E a pergunta que eu fiz foi assim, ó. Última coisa, esse tal meia argentino com quem o São Paulo supostamente negocia, isso é real ou invenção? A resposta às 20h37, invenção. Então, além de ainda não ter acordo pelo Newton, e esse ainda é importante,
o São Paulo nega que esteja negociando com o meia argentino, tá bom? O Marcos Antônio vai mesmo jogar no Flamengo? Frank Ferreira. Frank, eu te diria que vai ser bem difícil que o Flamengo avance nessa negociação. E eu estou te dizendo isso baseado no que eu escuto dessa fonte do São Paulo com quem eu converso com alguma frequência. O São Paulo precisa vender e o planejamento do departamento de futebol do São Paulo hoje é vender o Bobadilla, tá? Jogador valorizado, Copa do Mundo, existe a expectativa de que ele seja titular, eventualmente o Paraguai vai para o primeiro mata-mata, Bobadilla emplaca bons jogos e pode garantir uma venda de 10, 12, 14 milhões de euros. Essa é a venda com a qual o São Paulo está contando. E o Tricolor também sonha que o William Gomes, ex-atacante do São Paulo hoje no Porto, seja vendido para um clube da Inglaterra. O que se fala é que o Porto pede 60 milhões de euros. São Paulo tem direito a 20% de valor da venda futura, mais um mecanismo de solidariedade, mais ou menos uns 2,5%. Se tudo corresse bem, São Paulo poderia embolsar 80 milhões de reais com o William Gomes. Você pega 60 milhões de reais com o Bobadilla, mais 80 milhões do William Gomes, e você já tem um conforto no fluxo de caixa, o que te permite, por exemplo, segurar o Marcos Antônio. Rui Costa, Rafinha e o presidente Arrimacis vão fazer muito esforço para que o Marcos Antônio não seja vendido. Essa história de Marcos Antônio por Pulgar é absoluta alucinação, não tem chance desse negócio acontecer. O Pulgar, se sair do Flamengo, vai sair para jogar no exterior, até porque a multa rescisória dele, na metade do ano, para fora, cai para 4 milhões de euros. E aí ele passa a ser um nome interessante, tá bom? Rafael Antonini, Nicola, boa noite. É verdade que o Carlos Coronel e o Bobadilla vão sair do São Paulo depois da Copa? O Bobadilla, o São Paulo está aguardando por propostas. O Coronel não tinha essa informação não, tá? O Ed está perguntando se o Arboleda vazou mesmo. O Arboleda está sendo oferecido para Deus e todo mundo. O problema é que o São Paulo quer $1 milhão para liberá-lo. E a justificativa desse $1 milhão é que o São Paulo usaria essa grana para pagar uma dívida que tem com Pepe Chamorro, que é um empresário do Arboleda. Então a ideia é se livrar do Arboleda e também de todo esse imbróglio com o empresário dele, tá? O Frank Ferreira, qual a chance do meu São Paulo se tornar SAF? São Paulo precisa de SAF? Espero que nunca aconteça SAF, não. Frank, vamos lá. Todos os times que viraram SAF no Brasil viraram porque bateram no fundo do poço no que diz respeito à parte financeira. Talvez o Bahia seja uma das exceções, né? O Bahia vinha num momento de transformação, pagando dívidas, se acertando, mas o Bahia talvez seja exceção. Mas Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, quem mais? O Vasco, os caras estavam muito endividados, não tinha mais como fazer com que o clube se tornasse saudável, e aí você mostra para o Conselho Deliberativo, ou a gente vira SAF ou não tem futuro. O São Paulo não atingiu esse status, né? Dívida inferior a 1 bilhão, capacidade de arrecadação superior a 1 bilhão, há muitos problemas, há muita dificuldade, mas não bateu no fundo do poço. E diante desse cenário, não há nenhuma chance dos membros do Conselho Deliberativo, que seriam os responsáveis por levar essa história adiante, de aprovar nenhuma. O Diego Fernandes, que é aquele empresário que intermediou o acordo do Ancelotti com a CBF, ele está trabalhando incansavelmente para que o São Paulo vire SAF. Ninguém sabe ao certo os motivos, se ele está pensando que eventualmente pode ter algum benefício próprio, enfim, isso não vem ao caso. Mas ele fez recentemente uma reunião com o presidente Arrimacis, nessa reunião ele chegou a colocar um dos herdeiros da família Agnelli, aquela família super tradicional italiana, que é dona da Ferrari e da Juventus da Itália, para conversar com a Arrimacis, para demonstrar um início de conversa, uma intenção embrionária em comprar o São Paulo. Dois números foram apresentados e 2 números chamaram bastante atenção. Repito, o São Paulo não bateu no fundo do poço, mas o São Paulo hoje passa por enormes dificuldades financeiras. O São Paulo tem uma perspectiva, a gente sempre fala errado, perspectiva está errado, né? Tem que meter um R. O São Paulo tem uma projeção de gastos de 408, é que o meu Word acabou de falhar, vamos ver, agora vai abrir. Boa. Então eu vou conseguir falar para vocês. O São Paulo tem 428 milhões de reais de dívida vencendo nesse ano. 400, quase $500 milhão de dívidas caóticos. E vocês sabem que a partir desse ano criou-se no futebol brasileiro uma agência que vai fiscalizar
fiscalizar o fair play financeiro dos clubes. Esse fair play ele vai começar de forma menos severa, mas ele vai começar a ser mais rigoroso com o passar do tempo. Nesse ano, as duas regrinhas básicas são: o clube não pode ter déficit operacional superior a 2% das receitas. O custo do elenco hoje do São Paulo equivale a 90% das receitas. Então, esses dois números, atrelados a todas essas condições que eu tenho contado para vocês, justificariam que o São Paulo buscasse uma SAF. Com calma, sem pressa, sonhando com um dono gigante, como, por exemplo, o Grupo City, como, por exemplo, a Red Bull, como, por exemplo, a família Agnelli. Daria para buscar alguma coisa desse tamanho sem pressa. Mas não há nenhuma intenção no Conselho Deliberativo em levar essa história adiante, tá? Então, diante desse cenário, descartada qualquer chance de o São Paulo por agora virar SAF, beleza? Leonardo Prieto, boa noite, Nicola. Vê quando vence a primeira parcela do pagamento do Marcos Antônio no São Paulo e tenta descobrir quem é o meia que vai contratar. Leonardo, durante a live eu mandei mensagem para uma pessoa do Departamento de Futebol de São Paulo para perguntar se é verdade que o São Paulo está negociando com um meia argentino. A pessoa disse que é uma invenção, tá? Sobre essa primeira parcela do Marcos Antônio, deve ser agora no meio do ano, né? Porque é quando vence o fim do contrato de empréstimo. Só para lembrar, né? O São Paulo conseguiu o acordo com o Alásio de reempréstimo por mais um ano com obrigação de compra. Mas essa obrigação não era mais um empréstimo, era uma obrigação. Pois bem, ao final do contrato de empréstimo, agora na metade do ano, vence também a primeira das parcelas de compra. Quinteiro no São Paulo, Alexandre Souza. Alexandre, o Quinteiro nem é argentino, né? Mas perguntei para um dirigente do São Paulo agora, durante a live, se tinha algum meio argentino e falaram que é invenção. Nicola, o Domingos Duarte vai virar novela? Tem chance de negócio melar? Kaique, eu não te diria que tá perto assim de fechar não, tá? Há interesse, há uma vontade grande, mas o Domingos Duarte, segundo uma fonte do São Paulo de ontem à noite, não estava fácil porque não tem dinheiro. Se tivesse, já tinha meio que fechado, né? Ó, deixa eu ler a notícia. Ricardo Curimbaba, esse aqui torce para o São Paulo, jogou na Portuguesa, na categoria de base. No nosso último encontro de membros, foi eleito o craque da nossa pelada. Boa noite, Nicola, mestre tricolor, contratando mais alguém? O Vitor Sá é o único reforço garantido, o Domingos Duarte tá difícil. Eu até acho que vai acabar acontecendo, mas tá difícil. O Newton ainda não fechou. E a própria pessoa do São Paulo tratou como ainda. Eu acho que vai acabar fechando. Então, por mais que exista dificuldade, o Vitor Sá tá fechado, eu acho que o Newton e o Domingos tem tudo para ser os próximos, tá? E aí vai trazer mais um, no máximo dois. E o São Paulo respondeu se tem interesse na contratação de Alanzinho, meio atacante revelado no Palmeiras, hoje com 26 anos de idade e livre do mercado depois de 3 temporadas e meia muito boas com a camisa do Moreirense em Portugal. Não sei se você vai lembrar do Alanzinho, ele era chamado de Alan e vestia a camisa 10 do Palmeiras nas categorias de base. Nunca atuou profissionalmente no Verdão, apesar de ter vencido uma série de títulos na base. Acabou sendo emprestado para o Guarani, para o Operário e também para o Sport, até se mudar. Primeiro por empréstimo e depois em definitivo para o Moreirense. Última temporada de 34 jogos, 5 gols e 5 assistências, titular absoluto. O fato de ter só 26 anos de idade e estar livre no mercado permitiria ao São Paulo contratá-lo sem gastar absolutamente nada, exceto salários que estão longe de ser uma enormidade. Mas a diretoria do São Paulo tem outros planos. Abre aspas para um dirigente importante do departamento de futebol tricolor, não temos nada com esse atleta, pode cravar. Jogador que, na sua passagem pelo Moreirense, somou 141 jogos, 25 gols e 25 assistências. Existe uma possibilidade real de o Alanzinho permanecer em Portugal, dessa vez jogando por um clube maior. Você gostaria do Alanzinho? E você, torcedor do São Paulo, que tipo de reforços você acha que o São Paulo precisa para essa janela da metade do ano? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Falar sobre o reforço do São Paulo tricolor vai anunciar nas próximas horas Vitor Sá como sua nova contratação para o segundo semestre. Atacante de 32 anos de idade que deixou o Krasnodar de graça. Importante registrar que o Krasnodar havia oferecido um salário maior do que o São Paulo. Vínculo de 2 temporadas e vencimentos próximos ao que ele já tinha. São Paulo ofereceu bem menos, mas um contrato de 3 anos e meio e seria a oportunidade de o Vitor Sá matar a vontade de jogar no seu clube do coração. Quero trazer uma informação curiosa. William de Oliveira, auxiliar técnico brasileiro do Zenit, grande rival do Krasnodar nos últimos anos, deu uma entrevista legal à ESPN para falar sobre o Vitor Sá.
E para o torcedor são paulino que não conhece, acho que é uma boa chance de passar a ter um pouco mais de noção do que esperar desse ponta, que pode jogar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, abre aspas, para o auxiliar técnico do Zenit. Conheço muito bem o Vitor Sá, porque ele nos enfrentou nos últimos 3 anos e deu muito trabalho para o Zenit. É um jogador importantíssimo para o sistema. Inclusive no título do ano passado ele foi decisivo. Tanto que o Krasnodar perdeu muitos pontos nessa reta final de temporada, a partir do momento em que o Vitor Sá teve uma lesão e não pôde jogar. O Vitor Sá é versátil, intenso e ajuda no momento sem bola. Tem boa velocidade e finalização. Outros clubes brasileiros, inclusive, já tinham me perguntado sobre ele em outros momentos. Sempre citei que ele era muito importante para o time. Chegou a atuar como lateral esquerdo, como lateral direito, enfim, uma série de posições. O São Paulo terá um bom reforço. Abre aspas para alguém que conheceu e conviveu, enfrentou o Vitor Sá nas últimas 3 temporadas. Acho um bom parâmetro para que você, torcedor São Paulino, entenda o que imaginar desse jogador que foi revelado na base do Palmeiras e também passou no futebol brasileiro pelo Botafogo. Vocês lembram de Anthony Martial? Atacante francês, 30 anos de idade, que brilhou anos atrás com a camisa do Manchester United? Pois saibam que o jogador está livre no mercado. Nas últimas horas, ele rescindiu seu contrato com o Monterrey do México e está à procura de interessados por qualquer parte do mundo. Vale a lembrança de que vários times brasileiros têm contratado jogadores que já tiveram seus momentos de fama, somente o Corinthians, por exemplo, com Memphis Depay, é uma ótima lembrança. O Martial não brilhou com a camisa do Monterrey, essa é uma grande verdade. Foram 21 jogos, 1 gol marcado e 2 assistências. Nos últimos 5 jogos, ele nem saiu do banco em 2 dessas partidas. Antes, já havia passado pelo AEK da Grécia com números um pouco melhores, 24 jogos, 9 gols e 2 assistências. Apesar de nem ser um veterano, aos 30 anos de idade, está muito claro que é um atacante bem distante daquele que brilhava com a camisa do Manchester United e também da seleção francesa. O Martial chegou a jogar 30 partidas pela seleção da França com 2 gols marcados. Caberia no seu time do coração? Você gostaria que Anthony Martial vestisse a camisa do seu time? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o tema, beleza? A seleção brasileira venceu o último amistoso antes da Copa do Mundo. Vitória por 2-1 contra o Egito, mas a notícia triste se deu pela lesão de Wesley, o único lateral direito com características mais ofensivas no elenco de Carlo Ancelotti, sentiu a virilha e foi substituído aos 20 minutos do primeiro tempo. Nesse domingo ele passa por exames para constatar a gravidade. São 2 as possibilidades. De a lesão ter um tempo de recuperação de 10 a 15 dias, essa é uma possibilidade aventada dentro da CBF, o que permitiria que ele continuasse com o elenco. Se a contusão for mais séria, ele será cortado. E a seleção tem até sexta-feira dessa semana para definir o seu substituto, que precisa estar naquela pré-lista de 55 atletas. Se o Ancelotti optar por um lateral direito, são só 2 alternativas, o Paulo Henrique do Vasco e o Vitinho do Botafogo. Mas, internamente, a CBF também trabalha com a possibilidade de abrir mão de um outro lateral direito para convocar jogador de outra posição. E aí poderia ser o João Pedro no ataque, poderia ser mais um meio-campista, enfim, vai depender das opções e escolhas de Carlo Ancelotti. Vale a lembrança de que hoje o Brasil tem o Danilo para fazer a função do lateral direito, ou até o Ibañez, que seria um zagueiro improvisado no setor. O Ibañez já chegou a atuar na seleção brasileira de Ancelotti fazendo essa função. Só para completar, registrar que o Brasil, que venceu o Egito, abriu o placar logo de cara com uma roubada de bola do Bruno Guimarães, que marcou o gol. Uma falha grotesca do Marquinhos permitiu ao Egito o empate no primeiro tempo. Na etapa final, Endrick saiu do banco de reservas para marcar o gol da vitória por 2-1. Terceira vitória seguida da seleção brasileira, algo que ainda não havia acontecido desde o início desse ciclo para a Copa do Mundo. O Brasil venceu nessa sequência a Croácia, venceu o Panamá e agora a seleção do Egito. Só queria chamar a atenção que nos 3 jogos o Brasil sofreu gols. A estreia na Copa do Mundo acontece no próximo sábado contra a seleção de Marrocos, que está só uma posição atrás do Brasil no ranking da FIFA. E você, está confiante na seleção? O que você faria em relação a essa situação do Wesley, caso se confirme a sua exclusão? Você traria um outro lateral ou pensaria num jogador para o meio ou para o ataque? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. E o São Paulo definiu o preço para negociar Arboleda.
Já contei para vocês nos últimos dias que o zagueiro equatoriano tem sido oferecido para vários clubes de futebol no Brasil. Vitória, Santos, Atlético Paranaense e Vasco têm interesse em contratá-lo, mas o São Paulo exige $1 milhão para sua liberação. A ideia do tricolor é usar essa grana para quitar toda a pendência que tem com o empresário do Arboleda, o Pepe Chamorro. Importante registrar que os 4 clubes interessados não estão dispostos a fazer esse investimento por um atleta de 34 anos de idade que treina afastado do restante do elenco depois de uma série de problemas extracampo. A verdade é que o Arboleda interessa para esses times, mas por empréstimo, sem compensação financeira, alguns deles inclusive pedindo que o São Paulo ajude com parte dos vencimentos. Isso porque o Arboleda custa R$1 milhão por mês ao tricolor e tem contrato até dezembro de 2027. São R$700 mil em dinheiro e outros 300 mil que o São Paulo assumiu para o pagamento de dívidas que o Arboleda constituiu no mercado. Arboleda, que na última renovação de vínculo devia cerca de R$7 milhões na praça, para ex-empresários, para pessoas de quem ele comprou coisas, enfim, um verdadeiro caos. Só para completar em relação ao tricolor, contar que Vitor Sá, que já aceitou a proposta do São Paulo e será reforço a partir de 20 de julho, está no Brasil e deve realizar exames médicos nos próximos dias para assinar um contrato de 3 anos e meio. Há otimismo também no São Paulo em relação a Domingos Duarte, zagueiro português de 31 anos de idade, que está livre no mercado depois de deixar o Getafe. Você soube primeiro, aqui no canal do Nicola, que o Domingos Duarte era alvo do tricolor. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra um pouco mais tarde, tem live.